E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Danilo. Estamos começando mais uma semana e mais uma aula de história. Na semana passada, nós iniciamos o estudo sobre a história da América, principalmente, assim, mais específico, estudando sobre os povos antigos que viveram aqui no nosso continente. Iniciamos o nosso estudo aprendendo sobre o Império Azteca. E hoje nós daremos continuidade estudando sobre o Império Maia. Ok? Belezinha? Vamos começar. O Império Maia, ele faz divisa ali com o Império Azteca. A gente está fazendo um risquinho aqui, ó, com um canetão. Daqui para cima, daqui para o norte, é o território do Império Azteca. Então é bem próximo ali, faz divisa com a civilização azteca, né? O Império Maia de um lado, Império Maia de um lado, Império Azteca do outro. Eles tinham características culturais semelhantes, mas nós vamos estudar mais e entender quais são essas semelhanças nesta aula. Quero pedir para vocês acompanharem comigo a leitura do texto e a gente vai refletindo e pensando sobre cada ponto aqui descrito no texto. Era, né, no caso os maias, era a mais antiga das civilizações pré-colombianas, localizado na península de Yucatán. Nós estudamos em geografia que península é uma formação terrestre que ela sai fora de um continente, né, que ela se destaca assim. Então toda a formação terrestre que assim ela entra para dentro do oceano é chamado de península. Olha a localização da península de Yucatán. Ó, ali no sul do México, atualmente, né? Região ali do país chamado Guatemala e Belize. Atualmente, então, todo esse território aqui, ó, que anteriormente era a civilização maia, hoje localiza-se parte do território do México, parte do território do país Guatemala, parte do território do país Belize. A sociedade maia começou a se formar por volta de 700 anos antes de Cristo. Não se construíram em império centralizado, desenvolvendo-se em torno de centros urbanos autônomos. Então, como nós já até estudamos anteriormente, quando nós estávamos estudando sobre alguns impérios lá no Oriente Médio, nós aprendemos sobre as cidades-estados. Então, na civilização maia, não havia um poder centralizado, um poder, uma pessoa ou um grupo de políticos ou um grupo de pessoas que mandavam em toda a civilização maia. Não. As cidades eram independentes, eram semelhantes às cidades-estados. Cada cidade tinha o seu poder político. Cada cidade era independente. Ok? Quando os espanhóis desembarcaram na península de Yucatán, em 1518, a sociedade estava bastante fragilizada, política e militarmente, mas ainda foram capazes de oferecer resistências aos conquistadores europeus. Então, nesse período ali, ó, de 1518, quando chegou os espanhóis na civilização maia, os espanhóis chegaram para quê? Só para visitar? Não, chegaram para conquistar, para tomar o poder da civilização maia. E mesmo eles fragilizados, passando por algumas situações difíceis, tanto na política quanto militarmente, eles conseguiram resistir à conquista dos europeus. Como que era a economia dos maias? Segundo o texto, ele vai dizer que era basicamente agrícola. Eles cultivavam milho. Então, milho era a principal produção. Era o produto básico da alimentação dos moradores, das pessoas que viviam nessa civilização. Mais para frente, eles produziam, passaram a produzir e também produziam em pequena quantidade algodão e cacau. Além de outros produtos ali mais regionais, encontrados ali na natureza.
Eles também davam importância às atividades comerciais, principalmente entre as cidades do Império Maia, também com o Império Azteca. Olha a organização social aqui, ó. Na organização social, a organização social era bastante rígida, sendo composta por 3 camadas sociais. O poder político era teocrático e hereditário, sendo que a posição social era dada pelo nascimento, ou seja, o poder da organização das sociedades, da sociedade maia, era formado por 3 camadas sociais. O primeiro, e a que tinha maior poder, era a família real, que ocupavam os postos de governo e comerciais. Abaixo da família real havia os trabalhadores especializados e servidores do Estado, servidores do Estado que trabalhavam para a família real, e trabalhadores especializados que possuíam cargos de grande importância. E abaixo, a camada mais inferior, eram dos trabalhadores braçais e agricultores. E quando nós falamos de camadas sociais, estamos falando de hierarquia. E quando eu falo de hierarquia, estou falando de uma pessoa ou um grupo de pessoas com maior poder para uma pessoa ou um grupo de pessoas com menor poder. Tranquilo? E o poder era hereditário. O que isso significa, professor? Era passado de pai para filho. Belezinha? Vamos seguir. Como que era a vida cultural da civilização maia? A principal expressão da arte maia foi o quê? A cerâmica. Enquanto nós estudamos lá na civilização azteca, nós vimos que na vida cultural eles desenvolveram até o teatro. Nos maias, a principal expressão cultural deles era a arte através da cerâmica. Os diversos aspectos da arte, assim como a organização dessa sociedade, testemunharam um elevado grau de especialização, principalmente na arte da cerâmica. A qualidade técnica da arquitetura também, da escultura e da abundância de cerâmicas confirmam o caráter evoluído dessa sociedade. Além da especialização na arte da cerâmica, a civilização maia também desenvolveu técnicas de arquitetura, de construções, e construções com qualidade, que a gente vai ver aqui. Mas antes de eu mostrar as construções maias, quero mostrar aqui a arte em cerâmica da civilização maia, que são essas aqui. Se vocês quiserem analisar melhor, vocês podem pausar o vídeo para analisar cada imagem. Vocês também podem jogar lá no Google, coloquem lá, ó, cerâmica maia, vai aparecer muita imagem sobre a arte em cerâmica desta civilização. Olhem, analisem ali as construções, ó, eles desenvolveram a arquitetura com muita qualidade. Olha o que o texto vai dizer. Desenvolveram o conceito de zero. Eles criaram um conceito arquitetônico que permitia a execução de contas complexas. Ou seja, os maias criaram contas matemáticas. Os maias também desenvolveram a astronomia. Olha o que o texto vai dizer aqui, ó. Na astronomia, chegaram a estabelecer cálculos precisos sobre a trajetória dos astros. Previam eclipses solares, dispunham de diversas técnicas que permitiam calcular as estações do ano. Suas construções foram feitas para homenagear os deuses e observar mais de perto as estrelas. Então aqui nós vemos as pirâmides maias,
hoje atualmente é chamado, né, denominado de pirâmides maias. Essas construções ainda existem, estão localizadas em sítios arqueológicos, como nós já aprendemos nas aulas anteriores o que são sítios arqueológicos. Olha outras construções maias. Aqui, ó. Se vocês quiserem analisar melhor, vocês podem pausar o vídeo. E religião maia? Os maias, eles acreditavam que o destino era regido pelos deuses. Ou seja, nós aprendemos que as civilizações antigas, eles tinham uma identidade, uma cultura muito voltada para os deuses. Então, os deuses regiam e transformavam a sociedade. Para os maias, um deus chamado Itzana. Outro nome difícil, né? Na aula passada eu usei o aplicativo para falar, mas hoje eu já consegui. Esse deus era o Senhor do céu e era o deus mais importante para essa civilização. Também se cultuavam os deuses do sol, da chuva e divindades ligadas à caça e agricultura. Ou seja, para as populações da civilização maia, eles acreditavam e serviam a vários deuses. E cada deus tinha uma finalidade para adoração. Como nós vimos aqui, o deus do sol, o deus da chuva e deuses ligados à caça e agricultura. A classe dos sacerdotes era um grupo de pessoas, de religiosos. Hoje a gente poderia, se fôssemos comparar sacerdotes com... atualmente seriam, por exemplo, pastores, padres, seriam mais ou menos assim, semelhantes. Então a classe dos sacerdotes, além da satisfação de suas necessidades de alimentação, eles cobravam inúmeros encargos da população, o que explica os meios que dispunham para empreender grandes realizações. Ou seja, os sacerdotes também cobravam impostos da população maia, do povo. E com a grande arrecadação de impostos, permitia que os sacerdotes construíssem grandes empreendimentos, fizessem grandes obras. Aqui nós temos, eu coloquei esse aqui, ó, para representar o principal deus, né? Itzana, que é o Senhor do céu. E aqui nós temos algumas representações religiosas do Império Maia. Lembrando também como nos astecas, na religião maia, eles também faziam sacrifícios humanos. Sacrifícios humanos para os deuses. E, gente, foi bem tranquilo. Na próxima aula vamos dar continuidade, vamos falar sobre o Império Inca. Vamos estudar mais detalhadamente, vamos continuar esse tema sobre a América, talvez ali por mais 2 semanas. Temos muita coisa para aprender, mas estamos estudando bem devagarzinho, porque o importante é que haja um entendimento. Se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato aqui comigo, estou à disposição. Posso demorar um pouquinho ali para responder no WhatsApp. Quando eu demoro, ou é porque eu estou atendendo outro aluno, ou um pai de aluno, ou desenvolvendo alguma atividade aqui, produzindo alguma aula, realizando algum estudo, mas eu vou responder o mais rápido possível. E comente esse vídeo. Quem comentar esse vídeo aqui, ó, só colocar o nome ali, só para eu saber se você está assistindo as minhas videoaulas. Coloquem lá, por exemplo, aqui, por exemplo, se fosse eu, o aluno, Danilo do sexto B, eu vou dar meio pontinho aí. Participem da aula, assistam as videoaulas, é muito importante. Vou deixar um texto de apoio. Ok? Deixar um texto de apoio e alguns exercícios. Feliz Natal, até mais!